cuidar de mim, os meus problemas, as minhas questões. Não, você tem que cuidar de você, claro. Mas você tem que ir além de você. Não, eu vou cuidar das minhas questões. Claro, senão você é um irresponsável. E o reino de Deus vem para dizer o quê? Vá além das suas questões. Eu preciso cuidar das minhas dores. Claro que você tem que cuidar das suas dores. E o reino de Deus é o quê? Vá além das suas dores. Cuide delas e vá além delas. Alargue o seu alcance, alcance o seu coração, mas alcance o coração das pessoas que estão ao seu redor. Os tempos estão sombrios, todos os sinais estão sendo dados. Acorde enquanto é tempo. Jesus está voltando. Volte para ele antes. O mundo nos engana, mas a verdade é uma só. Deste mundo nada se leva. Não se deixe mais ser enganado pelos emissários de Satanás. Nosso propósito aqui neste canal é te convidar, todos os dias, para essa reflexão. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Reflexão do dia. Eu amo a sua Mateus 7, 7 a 12. e não ando sozinho. Pedi, e dar-se-vos-á. Buscai, e encontrareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Porque, aquele que pede, recebe. E, o que busca, encontra. E, ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E, pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lho também vós, porque está a lei e os profetas. Se na vida não tenho dinheiro Louvado seja o nosso Deus. e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Acredito que o grande drama do ser humano não é morrer, mas saber-se finito. A grande questão da nossa vida não é que a gente vai morrer, até porque isso é uma inevitabilidade, todos nós vamos morrer. Nossa grande questão é ter que lidar com o fato de que uma hora a nossa vida tem fim, nós temos prazo de validade. E isso nos coloca diante do desafio de fazer com que a nossa vida seja uma vida significativa. Isso que às vezes tira o nosso ar, isso que às vezes gera algum desconforto dentro de nós, é exatamente a sensação de que a vida está passando e o que é que eu estou fazendo? O que gera em nós esse mal-estar
inclusive está gerando agora, porque eu estou trazendo à tona isso no teu coração, é o fato exatamente de que sim, os dias estão correndo, e o que é que eu estou fazendo com os meus dias? Como é que eu estou dando significado para a minha vida? Tem uma frase do Jô Soares que eu gosto demais, que diz assim: dizem que antes de morrer, sua vida inteira passa diante dos seus olhos. Faça com que vale a pena assistir. É um jeito um pouco mais doce daquela ideia de que no juízo final vai ter um telão lá mostrando todas as nossas vaciladas. Quem é mais antigo em igreja já deve ter ficado sem dormir algumas noites por causa disso. Eu tinha aula lá na escola dominical, na minha igreja, e tinha essa parada do juízo final. Ou no juízo final vai ter um big de um telão, e tudo que você fez vai passar no telão. E eu já falava, ferrou. Isso porque eu tinha 12 anos, e agora que eu tenho 41? Eu só fiquei feliz porque, se for por ordem de chamado, meu nome é com V, a maioria de vocês não vai saber o que eu fiz, porque vocês já vão ter entrado. Espero que vocês tenham entrado. Não acredito no juízo final sob essa ótica tão terrorista, mas gosto de pensar nessa ideia, poxa, se fosse passar um filme da minha vida um dia, o que as pessoas iam achar desse filme? Ia ser tedioso, ia ser dramático, ia ser um saco, ia ser animador. Os caras iam assistir o meu filme e falar, pô, que coisa linda de filme. Quando nós tínhamos aqui o ISEC, uma das minhas aulas, eu fazia os alunos assistir o filme, a biografia do Gandhi. Para mim era fundamental toda pessoa que fosse se formar como pastor ou como pastor assistir o filme do Gandhi, porque vale a pena a vida dele. Inclusive há 15, 20 dias eu tive a oportunidade de ir para a Índia e fui lá na casa do Gandhi, no lugar onde ele dormia, no lugar onde ele fazia o tear dele, das roupas. Fiquei absurdamente emocionado, chorei pra caramba na casa do Gandhi, porque lembrei disso, dos meus alunos aqui do ISEC, assistindo o filme de uma pessoa que viveu de uma forma que passa o filme, vale a pena assistir. E isso é muito legal, não tem que gerar em nós tristeza, tem que gerar em nós expectativa de que o filme ainda está sendo escrito, e hoje é o dia de talvez eu mudar a rota, de eu me converter, fazer outras coisas, caso eu, olhando para a vida, para a minha vida, eu penso, poxa, não está valendo muito a pena. Está nas minhas mãos mudar. Está nas minhas mãos mudar o script. Eu sou o diretor do filme, eu mudo a rota, eu mudo o papel, eu mudo o destino, eu mudo. Está nas minhas mãos, e isso é muito bonito. Porque a gente passa pela vida, a gente passa com essa questão, a grande pergunta do que qual é o sentido da vida. Todo mundo quer responder a isso. E as livrarias estão repletas de livros tentando responder isso. Por que nós estamos aqui? Afinal de contas, o que é a vida? Entre outras indagações. E quando pensamos em sentido da vida, nós logo chegamos, resposta comum para nós, ao sentido da vida é ser feliz. Perguntar para você quer ser feliz? Lógico que eu quero, todo mundo aqui quer ser feliz. Interessante ou estranho seria uma pessoa dizer não, eu tenho um compromisso com a tristeza. Não, nós temos um compromisso com a felicidade, de ir atrás de coisas que nos façam bem. E as livrarias também estão repletas de livros sugerindo o que é a felicidade, que é a busca de todos nós. Fazemos, pensamos, estudamos, casamos, separamos, compramos o carro, vendemos o carro, fazemos faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, porque a gente, em última análise, está tentando ser feliz. Pascal dizia que, inclusive, essa é a grande busca do suicida. É o quê? Encerrar a tristeza, para que ele consiga se libertar dessa angústia e, quem sabe, encontrar a felicidade. Essa é a busca de todos nós. Vivemos uma vida feliz. Mas então, agora, qual é o caminho para sermos felizes? Poxa, aí são muitos. Quais ações? São muitas. Quantas propostas? Centenas, milhares de propostas falando para a gente o que é ser feliz. E o rabino Harold Kushner, ele diz que a busca da felicidade, ela é mais ou menos como você tentar caçar uma borboleta. Quanto mais você tenta pegar a borboleta, mais ela foge de você. Na hora em que você guardar suas redes e for viver, talvez a borboleta pouse nos seus ombros.
Porque a gente não busca, a gente não é feliz correndo atrás da felicidade. A gente é feliz indo atrás de uma vida com significado. E aí vem Jesus para nos dar um caminho também do que é felicidade. Li com vocês as bem-aventuranças. Em outras versões da Bíblia, a palavra não é bem-aventurança, a palavra é felizes. Então, onde eu li bem-aventurados, você troca por felizes. O Sermão da Montanha é Jesus fazendo uma proposta para nós de quê? De felicidade, de sentido de vida, de rumo, de destino. Do filme que você quer escrever, da biografia que você já está escrevendo, do que você quer deixar. Ou seja, se Jesus faz um convite para a gente viver feliz, é também verdade que a gente pode viver infeliz. Se a Bíblia nos convida a tomarmos diversas ações para que a nossa vida tenha um sentido, é também verdade que a sua vida pode ser vazia. As opções estão na mesa, a questão é o que é que eu vou escolher, o que é que eu vou decidir. Gosto muito de uma outra parábola de Jesus. Jesus contou muitas histórias, muitas parábolas. Jesus foi um grande contador de histórias. E as parábolas de Jesus não eram ensinamentos finais. As palavras de Jesus eram o despertamento de um pensamento. Tanto que ele contava uma parábola e o pessoal falava: Senhor, a gente não entendeu. Ele explicava a parábola? Não, ele contava outra. Para quê? Para despertar, para colocar o tico e o teco para funcionar, porque o reino de Deus é o reino do pensamento. E Jesus está contando então uma série de parábolas, também no Evangelho de Mateus, e eis que ele conta uma bem curtinha que eu gosto demais e que pode nos ajudar sobre o que é que nós vamos fazer com a nossa vida, ou sobre para onde Deus está nos chamando. Diz assim: o reino de Deus é como o fermento que uma mulher põe na massa para fazer muitos pães e fica esperando a massa crescer. É incrível essa pedagogia de Jesus de pegar uma historinha tão comum, tão fácil de entender. Jesus não fica contando umas histórias que você fala: meu, não estou entendendo nada. Não, o reino de Deus é o seguinte: você quer viver o reino de Deus? Sim. Ele nos chama a fazer coisas? Sim. Ele nos chama para um compromisso? Sim. Mas Senhor, o que é isso? Olha, o reino de Deus é como o fermento que uma mulher põe na massa para fazer pães e ela fica esperando a massa crescer. Imagina a simplicidade dessa cena: uma mulher, um homem, uma pessoa numa cozinha fazendo pão. Tem lá todos os ingredientes e ele começa a fazer o pão, e até a hora que ele vai insere o fermento na massa para que a massa cresça. Ele está dizendo: o reino de Deus é isso. Você já está fazendo um monte de coisa na tua vida, sim, os elementos da tua vida estão todos aí. Então agora você quer crescer, você quer dar outro formato para a tua vida. Então você tem que inserir, você tem que colocar o reino de Deus na tua vida, no teu dia a dia, para que ele não seja o quê? Palavras ao vento de um domingo. Porque o reino de Deus, as ideias do reino estão aqui hoje de manhã? Estão sendo cantadas, estão sendo oradas, estão sendo faladas, sim, mas elas estão inseridas na tua vida? Bom, isso é só você que pode dizer. O fermento está na pia? Tá. Você colocou na massa? Essa resposta é só você que pode dar. Porque isso diz respeito a como que você está organizando a tua vida. E se o domingo é simplesmente algo que você cumpre com um ritual religioso, ou se o domingo é o dia em que você entrega aquilo que você fez a Deus durante todos os outros dias. Isso aqui pode ser um evento, ou pode ser um culto. E o que determina isso? O teu coração, os rumos e o sentido que você está dando para a tua vida. Porque Jesus está dizendo: insira os valores na tua vida, porque senão é o valor pelo valor, e fermento em cima da pia não faz diferença nenhuma se ele não for colocado dentro da massa. O fermento em cima da pia faz o quê? Estraga. Mas se no devido a hora eu colocá-lo na massa, o que ele faz? Muda o formato, muda a consistência, muda os conteúdos, muda a forma de organizar a vida. Porque senão minha vida é como a farinha. E o Anselm Grün, que é um espiritualista alemão, ele diz que quando Jesus fala da farinha, ele está falando que a farinha é aquilo que pode escapar por entre os dedos.
Sabe, pegar um punhado de farinha, segura e coloca no vento, e veja quanto que você consegue segurar, e veja quanto que vai escorrer. Então existe uma maneira de viver, que é exatamente eu segurando a farinha em seu estado original, sem nenhuma interferência, e o vento baçando e levando, e assim somos nós. Existe um jeito de viver que nós somos com a farinha, e a vida vai indo embora, e a vida vai indo embora, e a vida vai indo embora. Viver como a farinha é uma possibilidade? Sim. Porque nos muitos caminhos da vida, deixar a vida escorrer é uma possibilidade. O vento leva. O tempo passa levando os nossos minutos, o tempo é cruel. E nós não temos controle sobre o tempo. A gente só pode ter cuidado sobre como é que nós vamos viver com um tempo do qual nós não temos controle. Porque talvez esse seja o nosso problema. A gente planeja a quantidade de dias, quando a nossa preocupação deveria ser a qualidade dos nossos dias. A gente fica planejando o que a gente vai fazer em dezembro, e a gente esquece de planejar como é que nós vamos viver hoje. A gente fica planejando quanto tempo que nós vamos viver, e a gente deveria estar pensando como que nós vamos viver. Quanto tempo? Isso é uma bobagem, uma arrogância, inclusive, nós não temos o menor controle sobre isso. Eu não posso determinar quanto tempo eu vou viver, mas eu posso determinar como eu vou viver o tempo que eu tenho, quer seja um dia ou mais 50 anos. O tempo vai passar, a despeito dos meus desejos e das minhas vontades. Eu não controlo o tempo, mas eu controlo a minha postura, os meus desejos, o meu coração. E no meio disso tudo eu tenho um Deus me chamando para que a minha vida seja usada por Ele, qualquer que seja o tempo que eu tenha. No meio dessa confusão toda que é a nossa vida, no meio dos nossos muitos planos, existe um chamado de Deus para que a minha vida faça diferença no mundo onde eu estou. Porque o mundo não é um lugar que eu odeio, o mundo é o lugar que eu vivo e que eu sirvo. Essa história de nós odiamos o mundo. Não, você não pode odiar o mundo, porque o mundo é o lugar que você vive. O mundo não é para ser odiado, o mundo é para ser amado, porque o mundo é o lugar onde eu estou e é o lugar onde eu sirvo. São as pessoas. O que é o mundo, senão as pessoas que estão ao meu redor, e eu tenho que amar essas pessoas ao meu redor, eu tenho que servir as pessoas ao meu redor. Sempre bom lembrar que amar não é um pozinho que cai na tua cabeça e você começa a amar o próximo é uma atitude. Eu decido amar o próximo, eu decido que a minha vida será, a partir de hoje, uma expressão do amor de Deus. Então, tanto com as bem-aventuranças, como com essa metáfora, com essa parábola da pessoa fazendo pão, Jesus está dizendo: olha, a tua vida pode ter um propósito lindo, você precisa ver se você quer se entregar a isso. Você precisa tomar a decisão se você quer se entregar de fato a ser bem-aventurado. Não, mas é claro que eu quero, Senhor. Eu preciso decidir se eu quero ser feliz, mas agora nós não estamos mais falando da felicidade de dar risada, do teu time de futebol que ganha, da viagem que você vai fazer. Nós não estamos fazendo das alegrias que nós temos na vida, nós estamos falando agora de felicidade enquanto um conceito muito maior. E Jesus vem para colocar o sentido da vida como um contraponto, porque Ele diz: olha, feliz é você que é humilde. Feliz é você que é pobre de espírito, feliz é você que é misericordioso, feliz é você que está preocupado com a vida dos outros, porque em última análise é isso que Jesus está dizendo. Feliz é você que entendeu que você não pode ficar com você mesmo, você precisa ir além das tuas margens. Feliz é você que entendeu que conectar o seu coração com outras pessoas e chorar é ser bem-aventurado. É o contraponto ao individualismo. Palavra quase que de ordem hoje. Cuidar de mim, os meus problemas, as minhas questões. Não, você tem que cuidar de você, claro. Mas você tem que ir além de você. Não, eu vou cuidar das minhas questões. Claro, senão você é um irresponsável.
E o reino de Deus vem para dizer o quê? Vá além das suas questões. Eu preciso cuidar das minhas dores. Claro que você tem que cuidar das suas dores. E o reino de Deus é o quê? Vá além das suas dores. Cuide delas e vá além delas. Alargue o seu alcance, alcance o seu coração, mas alcance o coração das pessoas que estão ao seu redor. Entenda que o seu umbigo não é o centro do universo, que você não é o centro do universo e que ninguém é o centro do universo. Nós somos todos seres humanos, filhos de Deus, amados de Jesus, tentando viver uma vida cada vez mais bonita, e que se cada pessoa, uma hora entender que ela pode ser um canal do reino de Deus, imagina quantos canais do reino nós temos aqui e como a nossa vida seria muito melhor. Então, nas bem-aventuranças, Jesus deixa claro que a felicidade acontece quando você conecta o seu coração com o coração de outras pessoas. Porque há um tipo de felicidade que está escondida na empatia. Empatia é a capacidade do ser humano de se conectar com a dor do outro. Tu está dizendo que existe uma felicidade escondida quando eu me conecto com a dor do outro, quer dizer, a dor dele mais a minha dor. Existe uma felicidade aí? Sim, porque existe uma força aí, porque a soma das dores de vocês pode viabilizar com que vocês dois atravessem de uma maneira muito mais tranquila aquilo que vocês estão enfrentando. Isso é um conceito psicológico, inclusive. Você está sofrendo? Pois vai ajudar alguém que está sofrendo também. Para inclusive você não achar que você foi eleito para o sofrimento, porque tem sempre alguém sofrendo uma dor maior que a tua. Porque a gente gosta de dar uma vitimizada, fala a verdade. Ah, minha dor. Eu sou tão bom que a minha dor é melhor que a tua. Depois você leia na internet o texto do Rubem Alves, que chama escutatória. Capacidade que a gente tem que ter de escutar a dor do outro, se conectar com a dor dele. Que o texto fala exatamente de uma pessoa que está contando a dor, a outra fala assim, vou ganhar dela, ela vai lá e conta uma dor pior. Não, mas não estamos aqui para competir quem tem a dor pior, nós estamos aqui para dar a mão e enfrentar as nossas dores. E ao saber do teu sofrimento, eu posso inclusive entender que o sofrimento está no viver, não está na minha vida. Sofrer faz parte da minha humanidade. Não faz parte do que eu fui escolhido por Jesus para passar a vida me rastejando, não. Todos nós sofremos, todo mundo sofre. Jesus está dizendo que tem um sentido de vida quando você conecta o seu coração com o coração das outras pessoas. Ou seja, sob a ótica de Jesus, você só vai ter sentido a hora que você conectar o seu coração com outras pessoas. O reino de Deus não cabe o egoísmo. O individualismo não dá. Como já bem disse aquele salmista, o Vinícius de Moraes, é impossível ser feliz sozinho. É o que Jesus diz no Sermão do Monte. Porque você só pode ser misericordioso com alguém. Você só pode ser humilde com alguém. Você só pode promover a paz com pessoas. Ou seja, não, eu quero ser misericordioso. Então o primeiro passo, você tem que se conectar com outras pessoas, porque você vai ser misericordioso com quem? É aquela pessoa que é muito humilde e mora numa ilha. Pô, tu é humilde com o quê? Com coco? A tua humildade se revela com quem? Se revela nas pessoas. Você é um espelho que me revela. E o reino de Deus é a ideia qual nós somos espelhos uns dos outros, e no nosso relacionamento nós vamos nos revelando. O outro revela. O outro, ele mostra quem eu sou, porque é a partir daquilo que eu falo para você que eu entendo muitas coisas do meu coração. Ou seja, a gente precisa na nossa vida, quando a gente escuta Deus chamar, o que a gente precisa fazer? Sair da nossa zona de conforto. E me desculpe, falo como teu pastor, você precisa sair da sua zona de conforto, porque tem muita gente aqui que está absolutamente comprometida com as suas próprias zonas de conforto. O que é zona de conforto? Zona de conforto é um nome bonito que nós damos para os nossos braços cruzados. Zona de conforto é uma negociação gramatical,
linguística que a gente faz com questões existenciais. Eu estou de braços cruzados, está dando para tocar a vida assim, eu ouço lá na Bethesda que eu preciso me envolver, mas não vou me envolver porque é meu, ninguém merece. Então isso é a tua zona de conforto. Esse é o nome viável, mas o nome espiritual é que isso é a sua zona de omissão, ou a sua zona de morte, porque segundo o reino de Deus, você só vai ser feliz a hora que você sair da omissão e se conectar o seu coração à necessidade dos outros. Você precisa ir para a sua zona de conflito. Pô, mas para que eu vou sair do que é confortável, do que é conflitante? Porque essa zona de conforto pode destruir teu coração. Porque a zona de conforto é exatamente o momento onde a gente só olha para o nosso umbigo, e fazer isso é o egoísmo, e o egoísmo não tem espaço no reino de Deus. Qual foi a última vez que você fez algo para alguém? Mas eu não estou falando dos teus filhos. A vida cristã é uma vida de atitude. A Bíblia é cheia de verbos. Verbos são ações. E um dos nossos problemas, já falei tanto sobre isso aqui, é um palavrão chamado procrastinação. Procrastinação é quando a gente deixa para depois. E o reino de Deus é vá e faça agora. O reino de Deus é levante e faça alguma coisa hoje. Ah, mas hoje é carnaval, né? Ninguém merece. No meio do carnaval você quer que eu mude de vida? Então esse é o nosso problema. Se você quiser, você sempre vai ter um tempo para, uma desculpa para atrasar o teu sentido de vida, a tua alegria e o teu significado, porque procrastinar é exatamente jogar para amanhã coisas que poderiam gerar alegria no teu coração hoje. Mas se a gente quiser, a gente vai ter sempre uma razão, porque aí tem o carnaval, depois tem a Páscoa, depois tem o 1º de maio, depois tem Corpus Christi, depois tem 7 de setembro, aí chega o Natal. O que a gente tem que ter na nossa vida quando a gente lê o Sermão do Monte? A gente tem que ter uma palavrinha chamada praxis. Praxis, segundo os irmãos da teologia da libertação, é um conhecimento que gera uma transformação que me leva em direção ao outro. O que é praxis? É um conhecimento, é um saber, é uma consciência de vida que me leva em direção ao outro. Praxis é o desafio da teoria. Você já sabe a teoria? Já. A gente cantou aqui hoje, inclusive você cantou: Senhor, dá-me teus olhos, eu quero ver. Dá-me o teu coração, porque eu quero sentir. Isso é a teoria. O que é praxis? É pegar essa música e falar: pronto, segunda-feira, agora eu tenho os olhos de Deus e o coração de Deus, e eu vou sentir a dor do outro, e a minha vida eu quero e peço a Deus que ela seja um canal de mudança do mundo onde eu vivo. Isso é praxis. É quando eu deixo as minhas teorias saem do campo do conhecimento, do livro, do já sei, de posts bonitos nas redes sociais, e elas me levam a ter uma conexão com as pessoas. Não como solucionador dos problemas, mas como um ser empático que diz: conte comigo, porque talvez só o que eu vou poder te dar é meu ombro para você chorar, mas está aqui o ombro, ele é todo seu. Talvez a única coisa que eu vou poder te dar é minha mão para você atravessar esse momento, mas está aqui a minha mão. Porque crente tem mania de sempre tem que dar uma palavrinha, já viu? Pô, vamos lá dar uma palavra. Tem gente que não está precisando de palavra, tem gente que está precisando de abraço, tem gente que está precisando de arroz, tem gente que está precisando de roupa, tem gente que está precisando de abraço, tem gente que está precisando de palavra. Mas a nossa função não é dar palavra somente, a nossa função é colocar a nossa vida, para que a nossa vida seja uma carta viva escrita pelo Espírito de Deus nesse mundo.
Então, quando eu me movo em direção a alguém, esse passa a ser o sentido da minha vida, e a resposta agora então está feita. Qual é o meu sentido? É que a minha vida seja um canal de esperança. Ou seja, a felicidade, segundo Jesus, é uma conexão radical com o mundo em que você vive, onde você atua como um agente de transformação. Gente incomodada com o tempo, diz: o tempo está passando e eu estou aqui de braços cruzados. Gente engajada, gente comprometida com a justiça, gente comprometida com o oprimido, gente que decidiu ser sal da terra e luz do mundo. E a querida irmã aqui do vídeo da Casa das Mulheres Vivas, Celina, ela inclusive usou o conceito do verbo esperançar do Paulo Freire, que de verdade, você que é membro da Bethesda tem que saber isso de trás para frente, de cor e salteado, porque eu mesmo já preguei sobre isso umas 20 vezes aqui, que nós não temos esperança do verbo esperar, nós temos esperança do verbo esperançar, porque quem tem esperança do verbo esperar, espera. Quem tem esperança do verbo esperançar, descruza os braços e é sal da terra e luz do mundo. Então a gente pode ficar aqui parado esperando. Deus está chamando e nós estamos de braços cruzados esperando alguma coisa mágica acontecer, quando Deus está dizendo: não, mágica é a tua vida quando você se dispõe a fazer algo em nome e para a glória de Jesus. As pessoas incomodadas são as pessoas que mudam realidades. Os acomodados são as pessoas que arranjam desculpas. E isso serve para tudo. Ah, Vilis, também está falando isso por causa de dinheiro na Bethesda? Também. Tem muita gente acomodada aqui, não dá R$1 na Bethesda e fica arranjando desculpa. Coloca as tuas desculpas no chão porque está ficando chato para você. Vai chegar uma hora que você não vai aguentar mais se olhar no espelho, porque você vai ficar de frente com um omisso, com um indiferente. Não, eu não vou porque eu não tenho tempo. Você tem tempo, você só precisa organizar suas prioridades, você sempre tem tempo. Eu corro, né? Não parece, mas eu corro. E vira e mexe, eu ouço assim: pô, eu queria tanto correr, mas eu não tenho tempo. Claro que você tem, acorda mais cedo e corre. Inclusive tem um pessoal da Bethesda aqui que está montando um grupo de corrida. Tem uns aí que acordam 5 horas da manhã para ir correr. Ah, não, mas eu vou acordar 5 horas da manhã para correr. Então, é prioridade, não é tempo. Pô, eu quero aprender um instrumento. Bom, a escola de música da Bethesda está bombando. Ah, mas aí tem que ir para a escola, né? Não, você vai ser a unção do violão, vai cair em você e você vai acordar tocando igual o Joel. Não vai, brother. Você tem que ir lá, se matricular, vai ter que vir aqui, não sei que dia, não sei quantas horas, se dedicar para, caramba, eu quero aprender Libras. Ótimo, sábado começa, você se inscreve e daqui a um tempo você está falando uma outra língua. Não é questão de tempo, é questão de qual é a tua prioridade na vida. E o reino de Deus é esse reino do quê? Do incômodo, de que está mexendo com pessoas, que talvez alguns estão me ouvindo e falando: não é nada disso, cara, vai se tratar. Porque eu estou falando não é do teu erro pessoal, estou falando da nossa questão coletiva. É Jesus dizendo: felizes são as pessoas que se conectam com outras. E aí ele dá diversos exemplos da misericórdia, do pobre de espírito, da humildade, daquele que se entrega para o outro e daquele que descruza os braços. Tem uma frase do C.S. Lewis que diz assim: se você está à procura de uma religião que o deixe confortável, definitivamente eu não aconselharia o cristianismo. Se você está à procura de uma religião que deixe você na flauta, cara, vá procurar outra coisa. Porque o reino de Deus é o reino do verbo, o reino da ação, que está chamando pessoas no meio do feriado do carnaval para elas se reinventarem como seres humanos, que está chamando pessoas e dizendo para elas: felizes são vocês que deram para a vida um significado maior do que cuidar do próprio umbigo. Felizes são vocês que oferecem a vida como um sacrifício vivo e uma oferta de amor. Meus amigos e irmãos, as coisas mundanas, às vezes, nos faz sentir que estamos vivendo um mundo de felicidades. Não nos deixam enxergar a realidade e ainda nos mantêm na escuridão. É preciso que alguém nos chame a atenção dessas coisas, que nos faça acordar para a verdadeira vida, vida essa, com Jesus. O momento de despertar é agora. Pare agora e pense nisso.